Oi, dia. Oi. Hoje a gente vai apresentar aquele trabalho que você falou pra nós. Da profissão? Vamos falar já já, daqui a pouquinho, tá? Tudo bem. Vamos ver quem chegou. Temos aí o Lucas, o Eduardo, Gabriel, Augusto, Léo, Luara, Maria Clara, Pablo e Yasmin. Tá faltando aí a galerinha chegar, tá? Vou esperar mais uns minutinhos, pelo menos 2 minutinhos para todo mundo chegar. Aí eu já começo a falar sobre tudo, tá bom? Vou esperar. Estão chegando. Tia, eu já posso apresentar o meu? Agora não, Augusto, seus amigos não chegaram todos na sala, tá? Tia, Oi? você falou que ia dar um trabalho que nem aquele lá, tia. Você não deu aí, tia. Cadê, tia? Calma, calma, calma. Gostou tanto, né? Pior que fazer aqueles trabalhos, tia, chato, que escrever. É legal, né? Quando vocês participam assim, né? Dessa forma, né? Deixa eu abaixar mais aqui. Tá muito alto no computador. Vamos ver. Chegou mais gente. Chegou, tá chegando também. Betânia tá chegando agora. A Sofia também chegou. O Otávio chegou também. Vamos ver. Mais um minutinho a gente já começa. Essa apostila aqui de Ciências Sociais. Game over. Uhum. O que é, ô Samia, que você está compartilhando? Esse link? Eu tô compartilhando alguma coisa? Oi, Samia, não te ouvi direito. Eu tô compartilhando o quê? Aqui no chat tem um link para clicar. Ah, sei lá o que é isso. Eu fiquei no negócio aqui de configuração escrever, então eu não vi lá. Vamos lá, então. Então, nós vamos retomar aí a nossa aula passada, né? Porque nós estamos falando sobre trabalho e sociedade, né? No capítulo 8, ok? Então, a gente vai continuar. Ok, Maria Clara. Aí, na aula passada, a gente falou sobre o trabalho desde a antiguidade, né? Na pré-história, como que se deu. Tanto é que na primeira página, né? Mostra aí, né? O homem pré-histórico, aí desenvolvendo armas, né? E habilidades para poder caçar. No caso aqui, aparece até um mamute na outra página, né? Aí, nós falamos um pouquinho sobre o trabalho ao longo da pré-história. Inclusive, falamos e associamos a pré-história com as civilizações indígenas, né? Então, por exemplo, eles trabalhavam para a necessidade, né? Para a subsistência. Eu apresentei para vocês um slide na aula passada e a gente foi vendo algumas imagens sobre esse tema, sobre esse assunto. Depois a gente falou, seguindo aí a apostila de vocês, sobre o trabalho na antiguidade, como que era, né? Desenvolvido e desempenhado. Aí tem de forma escrava, né? Aqui, submetendo escravos aí, não só escravos africanos, né? Se nós pegarmos as civilizações antigas, como a gente já estudou, por exemplo, no Egito, né? Quando a gente viu a civilização egípcia, lá também tinha escravos, né? E assim sucessivamente. Aí depois a gente falou do trabalho na Idade Média, onde tinha os servos, né? Vassalos, suzeranos, onde o rei fazia com que as pessoas que moravam em torno do castelo prestassem serviço nas terras dele e também prestassem serviço nas terras da pessoa. E tudo que ela produzia, ela tinha que dar parte para o rei. Então,
olha só, eram duas formas de exploração desse trabalho, né? Já na Idade Moderna, nós falamos no finalzinho da aula passada. Falamos aqui, então, sobre... Eu estou só recapitulando, tá, pessoal? O trabalho na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, que é o que nós vamos falar bastante hoje. Então, aí tinha as moendas, né? Na época da cana-de-açúcar, na era colonial aqui no Brasil. E, a partir disso, houve algumas transformações. Quando houve, né, fim da escravidão, aí começou o assalariamento no Brasil, que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí começou a vir os imigrantes para cá, né? Então, quando os imigrantes vieram para cá, aí sim que começou, no caso, aí sim que começou o trabalho assalariado no Brasil, tá? Então, a gente vai ver a página seguinte hoje, aonde tá 182, essa página aqui, ó, 182, ó. Trabalho no Brasil, página 182. Oi, tia, desculpa o atraso. Tudo bem. Página 182, trabalho no Brasil. Aí em cima vocês coloquem a data de hoje, 22/10/2020, tá? Então aqui em cima na página, repetindo, 182, coloca a data de hoje, essa página aqui, ó. Trabalho no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. E aí depois, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma contribuição com aquela pesquisa que eu falei para vocês anteriormente, tá? Eu quero depois ouvi-los vocês falando aí sobre as profissões que vocês pesquisaram aí, as que vocês mais gostaram e as que menos Ô, tia. gostaram. Mas antes eu vou mostrar um pedacinho de um trecho falando sobre o trabalho no Brasil aqui para a gente poder discutir, tá? Antes de começar a finalizar essa parte do nosso capítulo. Oi, Tia, Leonardo. calma aí. Tia, Fala, eu já Leonardo. vou. Você me chamou alguma vez? É porque travou o negócio aqui da internet. Aí Não. só voltou agora. Aí a Ainda aula, não. Eu aí a tava aula ficou explicando. travada. Eu tava explicando só, tá? Oi, Gabriel. Tia, eu vou sair e entrar por causa que você deve estar com a câmera ligada, né? Eu tô. É por causa que pra mim não tá aparecendo nada. Ah, mas eu tô ligada, sim, tá? Então, Ô, tia, eu vou sair e entrar. Ok. Oi, Nicole. pra mim não esquecer, eu fiz uma montagem. Aí eu vou ler o que eu fiz nela, tá? Tá bom, mas a gente vai falar só depois, tá? Agora, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um vídeo que fala sobre o trabalho no Brasil, tá? Pra gente começar a discutir, certo? Aí, deu certo. Deu certo? Aparecia aí pra você? Aham. Sim. Tá vendo as rugas? Sim. Tá vendo as rugas? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionou o trabalho no Brasil. Então, vou colocar aqui algumas informações para vocês. O microfone de vocês está no último volume aí, para vocês receberem o som? Sim. Uhum. Sim? Espera aí que o Danilo tá chegando. Deixa eu aceitar ele aqui. Bom, o meu também tá no último volume, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês falando um pouquinho como que funcionou. É tipo um áudio, né, que fala rapidinho sobre todas as fases do trabalho no Brasil para a gente poder discutir. Aí a gente vai falar sobre as duas páginas e aí, por fim, a gente vai fazer aquela roda de conversa sobre as profissões que vocês pesquisaram, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Ao longo da história, as atividades de trabalho se desenvolveram de diversas maneiras, tanto no meio rural quanto no meio urbano. A pintura da artista Tarsila do Amaral retrata o início da industrialização no Brasil, período em que as fábricas concentravam grande parte dos empregos nas cidades. A história do trabalho no Brasil é marcada pelo longo período de escravidão e pela inserção de mão de obra imigrante para o trabalho nas fazendas de café e na indústria no início do século XX.
O trabalho escravo predominou no início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolido. A população escravizada não recebia pagamento nem tinha qualquer direito. O longo período da escravidão no Brasil atrasou o desenvolvimento político, social e econômico do país, com reflexos até hoje na sociedade. O trabalho livre também ocorria em menor proporção, desde a colonização, em diversas funções na lavoura e na mineração, por exemplo. Ele passa a ser regulamentado no final do século XIX, no contexto de incentivo à imigração europeia. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho na cidade se desenvolveram com maior intensidade e vários direitos trabalhistas foram conquistados. De modo geral, as diversas atividades de trabalho podem ser organizadas em formais e informais. O trabalho formal é aquele legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho, há pagamento de impostos e taxas, e os direitos trabalhistas estão garantidos ao empregado, como salário, férias, licença maternidade. Na década de 1940, no governo de Getúlio Vargas, com o crescimento da atividade industrial, as leis que garantiam direitos trabalhistas foram organizadas na Consolidação das Leis do Trabalho, o CLT, de 1943, que resultou na criação da carteira de trabalho. Assim, a pessoa empregada, com base na assinatura na carteira de trabalho, passava a ser considerada um trabalhador formal, realizando determinada jornada de trabalho e recebendo um salário. Há também aqueles que exercem atividades econômicas por conta própria. São os trabalhadores autônomos. Advogados, feirantes, médicos e pedreiros são exemplos de profissionais que costumam trabalhar como autônomos. As atividades em que não há vínculo com o empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas, são consideradas atividades informais. Muitas pessoas trabalham nessas condições devido à dificuldade de encontrar emprego com carteira assinada. São considerados informais os trabalhadores autônomos que não pagam impostos regulamentados por lei. No meio rural brasileiro, grande parte das atividades é realizada informalmente. Por exemplo, são comuns os acordos verbais para o trabalho da colheita em determinada época do ano. Depois, os trabalhadores são dispensados. O trabalho doméstico geralmente é realizado de maneira informal, como é o caso de diaristas. Porém, também pode ser realizado formalmente com pagamento de salário e garantia de direitos. O trabalho infantil. No Brasil, é proibido o trabalho infantil, aquele exercido por crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990, é uma lei cujo objetivo é garantir os direitos das crianças e aos adolescentes. Segundo o Estatuto, as crianças têm o direito a brincar e a estudar, e não devem trabalhar. Embora seja ilegal e o poder público tenha buscado combatê-lo, o trabalho infantil ainda ocorre no território brasileiro. Em muitos casos, as crianças trabalham para o sustento da família. Isso reflete a grande desigualdade social no país. O trabalho infantil é um problema social gravíssimo, pois prejudica o desenvolvimento das crianças. Mais da metade das crianças que trabalham concentra-se no meio rural e dedica-se principalmente à atividade agrícola. No entanto, nas cidades também é comum ver crianças trabalhando. Desenvolvimento tecnológico e trabalho. As técnicas são um conjunto de modos de produzir mercadorias ou oferecer serviços. Elas passam por transformações em função das inovações e são necessárias para todos os tipos de trabalho. Nos dias de hoje, o trabalho está quase sempre associado ao constante desenvolvimento de novas técnicas. Além do aumento no ritmo de trabalho e da substituição de parte da mão de obra humana por máquinas, o desenvolvimento tecnológico e científico propiciou o aumento da produção industrial e das trocas comerciais, fez surgir novas profissões e provocou o desaparecimento de outras, tornou ainda mais necessária a qualificação profissional e possibilitou o trabalho à distância e novas formas de organização do trabalho.
Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. E aí, pessoal, viram as quantidades de formas de trabalho desenvolvidas no nosso país? Ô tia, mas qual era a idade que disse que o trabalho infantil era proibido? Menos de 12 anos é proibido. Acima de 12 anos, com o intuito de promover. tia. Espera um pouquinho aí. De 12 pra cima pode trabalhar e droga. Minha mãe vai me colocar pra trabalhar quando eu tiver 12. tia. Não, Eu já não é começo a assim, trabalhar. ó. Tia, assim, desde os 9 anos eu já tô trabalhando já. É assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Todas as pessoas, tá? Ficam imaginando que o trabalho infantil ele começa a exploração em casa. E não, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no ECA, tá? Tá falando que as crianças têm obrigação, então é um dever, tá? De colaborar com o ambiente a qual ela vive, que é na sua casa, com a sua família. Então, não é proibido lavar louça, lavar o quintal, lavar um banheiro, jogar o lixo, fazer as tarefas para colaborar dentro da sua casa, com a sua família, porque não é crime, porque não é trabalho infantil, porque você mora na residência e você, da mesma forma que você come, suja, etc e tal, é o seu ambiente, a sua moradia. Então, não é classificado como um trabalho escravo, tá? Então, quando você fala, que a minha mãe tá me escravizando, nada a ver, você mora aí e aí, de fato, você tem que colaborar com as tarefas, tá? O trabalho escravo vai ser considerado aquele trabalho que é explorado e não tem nenhuma remuneração. Aí você fica pensando assim, mas eu não ganho salário na minha casa. Mas você tem uma moradia, água, luz, alimento, né? Então, tudo isso não é que é em troca, é que a sua família também tem a responsabilidade deles perante a vocês, que é garantir tudo isso e muito mais. Por isso que lá no desenho mostrou a criança dividida entre o trabalho e a escola. Então, seria trabalho infantil se a criança fosse somente para o trabalho. Por que a partir dos 12 anos pode conciliar uma coisa com outra? Porque você tem que estar estudando e você pode prestar algum tipo de trabalho. Como assim? Trabalho no intuito de estágio, de menor aprendiz, tá? Isso tudo pode, isso está na lei. Você não ganha o mesmo salário que uma pessoa que está desempenhando um cargo, mas você ganha um auxílio, né? Então, por exemplo, geralmente o estagiário ganha aí vamos dizer, de 400, 500 reais até 2 salários mínimos, né? Pode ganhar. Então, assim, dependendo da função que você desempenha. Então, quando se fala em exploração do trabalho, era o que aconteceu lá nas civilizações com os egípcios, né? Que no caso eles açoitavam, o faraó mandava açoitar aquelas pessoas para poder trabalhar, construir as pirâmides, construir as coisas, e eles não ganhavam nada em troca. Aconteceu com o trabalho escravo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, aonde castigava com castigos corporais, prendia esses escravos nas senzalas, nos casarões, né? E então, e eles não tinham nenhuma liberdade. Então, trabalho escravo, trabalho infantil, tá? Eles são classificados mediante as circunstâncias com que é evidenciado dentro do local. Então, por exemplo, minha mãe tem um negócio, meu pai, minha família tem um negócio. E eu sou criança, vamos dizer, você tenha 9, 10 anos. E você cumpriu com os seus afazeres educacionais da escola, não é no mesmo horário. Então, por exemplo, você tá à tarde com a sua família no negócio, ninguém vai prender ou vai processar a sua família, porque você está colaborando, ou está ajudando a servir, né? Ou está atendendo junto com a sua família, porque é um trabalho familiar, né? É para todos. Então, por isso que não se fala que é um trabalho de exploração, certo, classe? Deu para vocês entenderem muito bem? Deu, tia. Tá? Então, pode ajudar, sim. Pode trabalhar, sim, tá? Só não pode, só trabalhar e não estudar, né? Ok? Tá? Ô, tia, Oi, Nicole.
Mas antigamente, né, meus avós, eles fizeram até a 4ª série e depois tinha que trabalhar para a família, E isso, porque senão muitos eles não tinham o que comer. aí sim a gente classifica, né? Porque eles deixaram de estudar, só que naquela época precisava dedicar-se mais, porque não tinha tantas oportunidades, Nicole, e não tinha lei, tá entendendo? Por que que ninguém era punido naquela época, né? Os nossos avós, Sim. bisavós, porque não tinha lei. Então, hoje tem, né? Então, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, todas essas leis voltadas para a educação, para as crianças, né? Aí, a partir daí, começou a virar lei. Então, quem infringe uma dessas regras é crime, né? Mas antes, quando não tinha lá atrás, né, na época dos nossos avós, não podia nem falar que era crime porque não estava escrito na lei, né, embora a atitude e a prática fosse, né? E aí, mostrando um pouquinho do que passou no videozinho explicando para vocês, mostrou a questão do trabalho da exploração, do trabalho escravo. Depois mostrou que os imigrantes vieram para cá e começaram a desempenhar a função de forma assalariada, né? Houve muitas manifestações para lutar pelos direitos trabalhistas. Aí citou o Getúlio Vargas com a carteira de trabalho, que é aquele livrinho azul que apareceu no vídeo, né? A carteira de trabalho é onde dá os direitos para o trabalhador, né? Então, a redução da jornada de trabalho, antes era 16 a 18 horas de trabalho, e hoje é 8 horas, né, de trabalho. Então, tem jornadas de 4, 6 e 8 horas, tá? E antigamente era mais que o dobro de tudo isso. Então, com o Getúlio Vargas, com as novas leis trabalhistas, houve uma melhora, né, para o trabalhador. Quem não gostou muito foi os donos das empresas, das fábricas, né, do comércio, que teve que valorizar aí o trabalho desses profissionais, tá? Mas isso aí é uma questão política que a gente vai discutir somente lá no 9º ano, tá? Ô, tia, Oi, meu computador, a tela do Meet ficou branco. Aí eu fui tentar entrar no WhatsApp, ficou branco também. Aí eu tive que desligar e ligar de novo. Pois o negócio travou no meio que eu tava ligando. Aí foi de novo, ficou branco. Aí eu tive que abrir uma nova guia do Google para entrar. ok. Isso às vezes acontece, ô Caio, por causa que tem que atualizar o computador, né? E a internet às vezes está muito fraca recebendo dados que não é suficiente. Acontece isso às vezes comigo também, tá? Mesmo que eu entro antes para entrar na aula, às vezes fica muito tempo o computador ligado e aí acho que ele fica cansado, ele quer atualizar, né? E aí então dá esses bug aí como o Lucas fala, ok? Então, pessoal, retornando, tá? O trabalho no Brasil. Vamos lá? Na página 182, como eu pedi para vocês abrirem e colocar a data. Aqui, ó. 182. Vamos acompanhar e depois a gente vai fazer a discussão, tá? Então, aqui diz assim. O certo não seria mostrar, falar sobre o 182. trabalho? O Augusto, depois. Cada hora no seu momento, tá? Eu já expliquei, ok? Responde para mim se você entendeu. Sim. Ok, obrigada. O trabalho no Brasil. Antes da chegada dos portugueses, né, de chegar aqui no Brasil, todo mundo, né, classifica aí que os índios não trabalhavam. E foi aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Trabalhava, sim, para suas necessidades, como o homem da pré-história, como muitas tribos, né, na África, por exemplo. Então, eles trabalhavam, eles só não tinham aquela obrigação de cumprir horário, eles não idealizavam que o trabalho era algo obrigatório, e sim necessário, né? Então, caçar, pescar, plantar, preparar comida, né? Limpar, né? Aonde eles moravam, tudo isso eram atitudes que eles realizavam no dia a dia sem essa obrigatoriedade de ter uma obrigação quanto a isso, ok? Beleza? Tudo bem, pessoal? Sim. Então, aqui continuando, construíram casas,
caçavam, pescavam, cultivavam vegetais, entre outras atividades. Tudo isso era trabalho, né? Tudo isso era trabalho. Com a chegada dos europeus, instituiu-se um novo modelo de trabalho, que aí é quando os europeus vêm para cá e trazem essa ideia de obrigação, de ter que cumprir horário, né? E assim sucessivamente. Aí fala, inicialmente os indígenas foram escravizados, como eu falei para vocês. Porém, mais tarde, como já vimos, muitos africanos foram trazidos também para o Brasil para trabalhar compulsoriamente, da mesma forma, tá? A escravização de pessoas alongou-se até o século XIX, então foi muito tempo de escravização, tá? Quando foi abolida a escravidão e a atividade manufatureira ganhou mais espaço. A partir de então, houve o incentivo da vinda da mão de obra do imigrante, como está falando aí na apostila de vocês. A partir de então, esse incentivo, né, foi aumentando. Então vieram aí, ó, como diz na apostila, italianos, japoneses, poloneses e assim sucessivamente. Foi vindo gente de tudo que é lugar, né? O Brasil é bem o reflexo dessa vinda de imigrantes de vários locais, né? De várias localidades. Só que quando eles chegaram aqui, os escravos tinham acabado de ser libertos, tá? E os imigrantes recebiam salário, tá? Era pouco, sim, mas eles recebiam salário, então eles não vieram na condição de ser escravizados, tá? Alguns imigrantes foram trabalhar no campo, enquanto outros se fixaram nas cidades, destinando-se aí, né, a mão de obra do trabalho às fábricas. Então, quando os imigrantes vieram para cá, muitos se dividiram. Alguns foram para as lavouras, né, para as plantações de café, e outros ficaram lá na capital para trabalhar nas fábricas, tá? Então, se dividiu o povo, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma. Então, ficou imigrantes de várias nacionalidades no campo e vários imigrantes de várias nacionalidades na cidade e no campo. Então, ficou muito dividido. Então, até famílias foram divididas, né? Alguns tinham a preferência para trabalhar no campo, outras nas fábricas, e assim conforme eles foram tendo a necessidade, eles foram se submetendo a essas relações de trabalho, tá? Aí embaixo mostra uma imagem dos trabalhadores fazendo a primeira greve no Brasil, que foi em 1917, né? Então a gente tem a cena aí da primeira greve no Brasil. Então vários descendentes aí de imigrantes, né, tomando a rua, fazendo manifestação, buscando melhores condições de trabalho, de salário. Ok, classe? Ok. Alguns imigrantes foram trabalhar no campo, enquanto outros fixaram nas cidades, destinada à mão de obra do trabalho das fábricas, e em ambos os casos o trabalho não era fácil, pois a herança da escravização ainda permanecia, né? Por muito e muito tempo. As condições de trabalho eram muito precárias. Por isso que eles foram fazer manifestação, né? Buscando melhorias. Na página 183 fala assim, que é a nossa última página aqui do capítulo. Os trabalhadores imigrantes já conheciam direitos relacionados ao mundo do trabalho. Por quê? Lá na Europa, eles participaram de muitas revoluções. Por exemplo, eu vou contar uma historinha para vocês. Lá na Europa, tinha já mecanização, tinha já máquinas, tá? Porque a Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial. Por isso que ela se tornou a grande potência mundial na época, tá? Conforme ela tinha muitas indústrias e muitas máquinas, essas máquinas substituíam a mão de obra de muita gente. E aí o que acontece? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Essas pessoas que estavam ficando desempregadas começaram a se revoltar porque não conseguiam mais emprego em outros lugares, porque em outras fábricas também estavam inserindo máquinas, né? E aí, por exemplo, uma máquina desempenhava a função de 10 ou 20, 30 pessoas. Então, era esse número de pessoas que estavam sendo demitidas. E assim, de cada setor. Então, imagina, milhares de pessoas sendo demitidas ao mesmo tempo. E elas estavam sendo substituídas por máquinas.
E lá na Europa, né, teve uma manifestação que foi um movimento chamado ludismo, tá? Ludismo foi um movimento que promovia esses desempregados se revoltaram, invadiram as fábricas e começaram a quebrar as máquinas. Era o quebra-quebra das máquinas. E eles responsabilizavam as máquinas por perder os seus empregos. Então, era como se as máquinas fossem o mal no mundo. E eles, então, foram lá para destruir as máquinas, para ver se eles iam ter os seus empregos novamente. Mas, o que aconteceu? Essas máquinas foram consertadas ou então substituídas por outras e mesmo assim muitos ficaram desempregados, tá? Então já tinha muitas revoltas acontecendo na Europa. E aí muitos deles vindo para o Brasil também trouxeram essas ideias, né, de que, olha, a gente precisa mudar, lutar pelos nossos direitos, senão essas máquinas também vão chegar por aqui. E aí nós vamos ficar desempregados igual o povo lá na Europa, igual muitos, né, já sabiam que tinham ficado desempregados por lá, tá? Então, olha quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Estão me entendendo? Sim. Obrigada. E aí, então, na página 183, fala assim: os trabalhadores e imigrantes já estavam muito bem relacionados, né, com o trabalho com a indústria. E outros sabiam que poderiam até perder seus empregos, substituindo aí por muitas tecnologias. E aí eles começaram a se organizar para fazer essas manifestações e buscar melhorias, né? Melhorias aí em todos os aspectos. Na questão do salário, nas condições de trabalho, até mesmo na moradia, na infraestrutura, porque eles moravam em torno das fábricas, em casarões, em cortiços, tudo amontoado, né? E aí a cidade que se desenvolvia em torno das fábricas estava muito precária, muito poluída, muito cheia de lixo, etc e tal. Então até isso foi reivindicado nesse momento, tá? Assim, já no século XX, como diz aqui, esse fator contribuiu para o surgimento de muitos sindicatos, tá? O que é os sindicatos? Toda classe trabalhadora, toda profissão, igual vocês vão falar aí depois, tá? Toda profissão tem um sindicato. Então, por exemplo, o sindicato dos professores. Não existe só um sindicato dos professores. Vou dar um exemplo para vocês. Os professores que trabalham em escola do estado de São Paulo pertencem a um sindicato. Os professores que trabalham em escola particular também tem outro sindicato, que é o sindicato dos professores das escolas privadas, tá? Então, olha só, tem um monte de sindicatos dentro da mesma profissão, tá? Então, por exemplo, médicos, eles também têm sindicatos, metalúrgicos têm sindicatos, e assim, os bancários têm sindicato. Todo mundo que tem uma profissão tem um sindicato, que é um órgão que vai, então, averiguar, fiscalizar e lutar pelos direitos deles, né? De cada área específica. Entenderam, pessoal? Sexto ano tá por aí? Quê? Sim, tia. Ok. Então, esses sindicatos, de fato, né? Eles vão garantir os direitos desses trabalhadores e vão lutar aí para que, então, haja melhora, né? No trabalho, em todos os sentidos. Assim, já no século XX, como fala aqui, né? Essas instituições foram importantes para a atuação dos trabalhadores no Brasil, principalmente ao longo da nossa história. Aí do século XIX ao século XX, muita coisa mudou. E no século XXI mudou mais ainda, como é falado aí, tá? Atualmente os sindicatos ainda existem e destinam-se à defesa de interesses de grupos de trabalhadores, auxiliando eles, né? Então, olha lá, o pessoal na construção civil aqui, né, trabalhando, né, possivelmente aí numa super obra, né? Dá para ver aí, eles estão com EPIs, né, de segurança, estão com capacete, roupa adequada, o sapato adequado, luva, né, o foninho, tal, o óculos, porque tudo isso a gente vê hoje nas fábricas, né,
ou nas indústrias, muitos funcionários utilizando. Isso também é uma das conquistas dos trabalhadores. É ter, então, objetos, materiais de proteção à sua própria vida, tá? Então, isso também o sindicato faz questão de fiscalizar junto com a segurança do trabalho, tá? Às vezes vocês passam em algumas fábricas, aí vocês veem uma plaquinha, sem acidentes há tantos dias. Alguém aqui já viu? Alguém aqui já viu? Que, tia? Mesmo? O quê? Eu perguntei se alguém aqui já passou em alguma indústria, alguma fábrica e viu uma plaquinha assim escrita, sem acidentes há tantos dias. Tia, no Sim, eu já Simpsons vi uma tem. fábrica. Tia, quando o Simpsons tem essa referência, aí, tipo, o Homer, quando ele se machuca, aí para. Aí 0 dia, aí ele coloca que tem acidente 1 dia. Mas nunca vi, tia. Pessoalmente, nunca vi. Aqui em Bonifácio, ali em cima no polo industrial, depois daquela fábrica Machado, assim, tem uma fábrica chamada Esfera. Lá, pelo menos tinha, não sei se tem ainda. Tinha uma placa dessa também, mostrando tantos dias sem acidente. Não sei mais se tem, tá? Tô lembrando dessa daí, que é o que me veio à cabeça. E o do Homer Simpsons, que eu ia citar, que o Pablo falou, né? Que também lá mostrava que tantos dias sem trabalho. Ele sofreu um acidente e zerava a placa, né? Porque já teve acidente e assim sucessivamente, tá? Então, qual que é a importância hoje de se discutir, né? De se falar sobre o trabalho, igual nós estamos falando aqui na nossa aula de ciências sociais, para que vocês entendam e compreendam a importância das diversas formas de trabalho, né? Como eu fiz a conscientização com vocês na aula anterior, falando da importância do trabalho de cada trabalhador. Não existe um trabalho menos importante ou mais importante, né? Todos os trabalhos na sociedade são essenciais, né? Por quê? Todo mundo precisa de alguma prestação de serviço de forma diferenciada, né? Então, todos os trabalhos são importantes para que a sociedade consiga viver e conviver em paz e harmonia, né? Então, imagina só, se nas cidades não tivesse a limpeza pública, que lixão seria todas as cidades, né? Imagine só, nós sem nenhum pronto atendimento, nem mesmo para orientação médica, né? Então, a gente sabe que é necessário. Imagina só se não tivesse nenhuma forma de educação, né? Teríamos aí sociedades totalmente desestabilizadas. Então, todas as profissões é importante, né? Não importa o que se faça, né? Então, vamos pensar quando você tem um veículo, uma moto, né? E aí quebra, geralmente, em momentos inapropriados, né? A gente precisa estar apresentando o quê, Clara? A gente precisa, de verdade, do mecânico, porque naquele momento é ele que vai nos auxiliar, né? Então, eu, na realidade, precisaria do mecânico, pessoal aí que mexe com carro, porque eu não sei de nada, né? Sei onde fica o óleo e a água no radiador e sei onde fica os negócios para trocar o pneu, mas eu não sei trocar. E assim sucessivamente, né? Então, perceba, para mim é essencial. A outra pessoa que sabe fazer isso, tudo bem, esse serviço não é essencial para você, mas uma outra profissão é essencial, né? Para mim, gosto tanto de pão, nossa. Então, eu preciso. Mas lá vende, por exemplo, você hoje pode comprar uma máquina de fazer pão, colocar todos os ingredientes e fazer. Mas eu prefiro ir na padaria e comprar aquele pãozinho quentinho, né? Então, o padeiro, o confeiteiro, são profissões muito importantes para mim, que gosto de comer todas essas coisas, né? Então, vocês estão entendendo que todas as profissões são importantes? Sim. Tia, sabe o que eu tô pensando agora? Pode falar. Que a profissão de professor é uma das mais importantes. Por causa que se não tiver um professor para ensinar, não vai ter outros trabalhos. Então, eu tô começando a achar que é injusto o salário de um professor. Augusto, é isso mesmo, né? Você pegou na parte que me toca, né? Realmente, né? A gente sabe que
Por exemplo, você tem parente professor, professora, Augusto? Minha tia, que é professora de matemática. Aí, tá vendo? Conversando com ela, você vai conseguir entender um pouquinho melhor, né? E você já tem noção do tanto quanto é importante. Então, não tem um professor que não seja importante. Todos são. Lá o pequenininho que segura na sua mão para te alfabetizar, te mostrar as letrinhas, te mostrar as cores, te Por causa mostrar que se o não for mundo. professor, não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma professão, por causa que quem vai ensinar a, tipo, por exemplo, quem vai te, quem vai te ensinar a mexer em robô, quem vai te ensinar a programar, quem vai te ensinar a contar, A ler, escrever, interpretar, né? Todas as matérias são importantes, né? A geografia em se localizar, as ciências para explicar todas as funções aí, como que é os seres vivos, a natureza, etc. entendi. Todo mundo é Nosso importante, né? Nosso Todo mundo corpo, como nosso funciona. corpo, né? Tudo é importante. Parece que não. Ah, mas eu não gosto. Você não gosta, mas tudo tá contribuindo para o seu crescimento, para a sua formação, né? Então, todo mundo é importante. Cada um Nossa, na sua tia, função. tia, agora que eu acabei de lembrar, no dia que eu tava no barracão, ainda bem que eu lembrei. Sabe aqueles carros antigos, assim, antigo, que lembra que todo mundo usava chapéu, que era da máfia, assim? Aqueles Sim, carros lá? sim. Eu vi um vermelho, assim, um antigão. Aí eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo um carro desse. Todos os conhecimentos, né, são importantes para localizar. Hoje a gente tem o celular que faz um monte de coisa, um monte de função. Mas se não tivesse ele, por isso que ele foi criado, né, para facilitar a nossa vida e esses aplicativos todos. Então a geografia é muito importante para se localizar. Hoje a gente usa um aplicativo de localização, como por exemplo o Google Maps, o Waze que vai falando, né, a rua que tem que virar, você coloca o endereço, etc e tal. Tudo isso é conhecimento, né? E tudo isso a gente só consegue utilizar e saber se você estudar, né? Se você entender o porquê, certo? E aí, Tia, né, pra gente finalizar aqui. Oi, Gabriel. tem um desses daí, tia, que quando minha mãe levava em um dos aniversários, tia, que eu ia, simplesmente o Google trollava nós, falava a rua e depois falava pra nós que não era o destino, falava pra nós virar à esquerda. Em Bonifácio a gente não precisa muito disso, né? Só quando vai para Rio Preto, para os outros lugares. Então, galerinha, o intuito da nossa discussão de hoje, tá? Para nós finalizarmos o nosso assunto, é esse: fazer com que vocês falem, né? Aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham de forma respeitosa sobre as profissões, né? Sobre o trabalho. Porque, como eu disse para vocês na aula passada também, lembra? O trabalho dignifica o homem, né? O trabalho é muito importante porque a partir dele nós não só ocupamos o nosso dia, mas nós construímos e colaboramos de uma certa forma com a nossa família, com a sociedade, né? Através do trabalho nós podemos garantir as nossas necessidades básicas, né? A gente, através do trabalho na sociedade, a gente consegue até sonhar, né? Sonhar com uma viagem, com uma casa nova, em obter um carro bacana. E através do nosso trabalho a gente vai conquistando tudo isso dia a dia, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso que a gente tem que pensar, né? As pessoas que realmente não pensam positivamente no trabalho, infelizmente acaba aí, né? Não tendo nem os recursos básicos, né? Para poder sobreviver. E a gente tem que pensar muito, muito, mas muito mesmo sobre a importância do trabalho na nossa vida quanto pessoa, né? Quanto cidadão, como um ser humano, né? De fato. Porque dá para se viver sem trabalho numa sociedade da qual nós vivemos? A gente sabe que não. Ah, mas se aquela pessoa é muito rica e tem uma herança, tá? Mas se ela não souber, né, administrar aquilo, não ter conhecimento matemático, né? Ela vai perder tudo, né? Como teve já vários casos de pessoas milionárias aí que herdaram coisas
e não sabiam administrar e perderam tudo, né? Então a gente precisa estudar, aprender, poupar. Olha a nossa escola, né? Tão preocupada na formação de vocês, né? Que a partir do ano que vem aí vai colocar a educação financeira para vocês aprenderem a lidar com todas essas situações da vida e do cotidiano. Então, assim, é muito importante nós aprendermos sobre as situações reais que acontecem na vida, no dia a dia, porque a gente não está aqui só para aprender sobre a civilização antiga, né? Só está aqui para aprender leitura, interpretação de texto ou gramática, né, em português. Nós estamos aqui para aprender tudo o que nós podemos, né? Então, quanto mais informações, mais assuntos que a gente possa usar na nossa vida prática, a gente vai, então, construir aí, no caso de vocês que estão tendo toda essa oportunidade, né, um futuro melhor para vocês, né, para poder vocês conviverem melhor na sociedade. Igual muitas vezes eu escuto, mas eu não gosto da escola da inteligência, mas a escola da inteligência abre a mente de vocês para entender as situações da vida, principalmente as situações às vezes negativas, né, que muitas pessoas não conseguem lidar. E a gente sabe que na vida a gente não recebe só sim. Às vezes a gente recebe não, ou então talvez, né? Então por isso que a gente tem que estar muito bem aqui para poder lidar com tudo isso, certo? Tia, mas a gente não aprende. As próprias professoras falam que educação se em casa. Ou seja, para que E? E a E que você está falando aí que melhora a mente, não precisa de escola, a gente tem que aprender isso ao longo da vida. Não precisa ficar usando E. O Caio, a educação de respeitar as pessoas, é claro que vem de casa, porque o pai e a mãe têm obrigação de fazer isso, porque no caso, teu pai e tua mãe têm que te instruir a educação essencial, que é a educação de você não gritar com as pessoas, não ofender as pessoas, respeitar todas as pessoas, a gente gostando ou não, porque a gente precisa Então, conviver na a EI fala a sociedade. mesma coisa. A EI reforça esses ensinamentos, porque na escola, se você não percebeu, talvez agora que eu falar, você vai poder compreender um pouco melhor. Na escola, a gente convive com várias pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes, e mesmo que às vezes o pai ou a mãe acabe ensinando, tem pessoas que não assimilam, né? E destratam outras e humilham. Então, a escola da inteligência reforça aquilo que deveria ter sido aprendido em casa, né? Mas não faz só isso, ela associa situações de vida, né? Então, por exemplo, a perda, angústia, o medo, saber lidar com aquilo que a gente está sentindo no dia a dia. Às vezes eu não estou sentindo isso hoje, mas aí passam uns dias, eu passo por aquela situação. Então, é assim que funciona, né? Para a gente poder saber lidar com essas emoções que muitas vezes acabam nos surpreendendo. Então, por exemplo, todo mundo aqui pode ter passado um dia por uma perca, né? De alguém, de um ente querido, até mesmo de um animalzinho de estimação. Enquanto não somos nós que estamos passando pela perca de um ente querido, né, ou de um animalzinho, a gente não se coloca no lugar talvez da outra pessoa. E na escola da inteligência isso promove, né, a mostrando através das situações, para a gente poder analisar que a gente precisa ter empatia, saber se colocar no lugar dos outros, dos demais. Então isso tudo é muito importante para a gente possa melhorar a nossa relação. Porque em história vocês vão aprender principalmente lá para o 8º, 9º ano, que vai acontecer um monte de guerras, um monte de conflitos religiosos, políticos, de discriminação, tá? E tudo isso vocês vão concluir lá no 9º ano que só trouxe saldos negativos para a vida das pessoas. Houve muitas mortes de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquilo, que pagaram pela sua própria vida, ou então consequências muito drásticas. Então, é importante nós sabermos a importância de se aprender tudo isso. E na escola é onde se choca tudo. Choca a sua educação com a do outro, com a minha e com a de todo mundo. E nós temos que saber respeitar uns aos outros. Então, é daí que parte, então, o segundo conhecimento, né? Porque o primeiro se adquire na instituição família e o segundo na instituição
escola, tá na lei, né? E aí depois as outras instituições, que aí são amigos, religião, né? Questões voltadas para outras situações. Então, as duas primeiras instituições que vocês têm contato é a família e a escola. Então, na fase que vocês estão, as duas têm que falar a mesma coisa, né? Deu para esclarecer aí um pouco melhor, Caio? Ainda acho inútil. Tudo bem, é um direito seu, né? Uma opinião sua particular e eu respeito. Mas, na maioria dos casos, não é assim que funciona, né? A gente vê aí, pelo belo trabalho, melhor desempenho, principalmente nas questões emocionais, que muitas pessoas não sabiam lidar com as situações e hoje conseguem resolver isso muito melhor, com mais tranquilidade, né? Então, o resultado é bem positivo, certo? Respeita aí a tua opinião. E aí, vamos prosseguir. Então, como eu disse para vocês, depois dessa parte da explicação do trabalho e a importância do trabalho na sociedade, agora eu quero ouvir vocês falando um pouquinho sobre o que eu pedi para pesquisar. Vamos lá, vou começar Eu posso falar primeiro? Eu vou começar pela lista que está aqui do lado, o Augusto, para mim não se perder por ninguém, tá? Então, Betânia, você pode falar para mim? Hein, Betânia? Betânia? Não tá. Hein, Betânia? Responde a tia. Ô, tia, eu acho que ela só deixou o celular ligado e saiu. Ô, Lucas, você pode falar então? Você é o próximo. Tia, eu não quero. Tia, você quer falar sobre a chamada mesmo? Não, é o que tá aqui do lado. Ô, Lucas, eu pedi para realizar sobre o trabalho que você gostaria e o trabalho que não. Então, por gentileza, pode falar? Tia, eu queria Pessoal, eu vou seguir aqui a lista, por favor. Vamos todo mundo respeitar a vez do outro, tá? A vez Eu do outro. gostaria de trabalhar no mercado online, sabe? Porque daí eu não ia precisar sair de casa. E daí não ia precisar fazer tal coisa. E assim, você comprar os produtos para vender. Peraí, Caio, deixa ele concluir. Fala, Lucas. E daí eu não ia precisar ficar comprando coisa para fazer lá. Porque o mercado online é um aplicativo aí que você, não sei o que você faz direito, mas você vai vendendo coisa. Ok, então você gostaria de trabalhar nessa função, que é do trabalho online, com coisas só pela internet. Uma coisa que eu não gostaria, tia, é de trabalhar numa zona rural. Por quê? Porque é muito chato. Porque tem um trabalho muito forçado, né, Lucas? Na verdade, é porque ele já trabalha. Hein, Lucas? Deixa o Lucas falar, Augusto. Tia. Boa, Lucas. Você, Edu? Eu gostaria de trabalhar envolvido a games, tia. Tipo assim, Eu tava esperando aqui, pelo menos uns 5, 6 falar a mesma coisa. Fala, Du. aí eu gostaria de viver de jogo, tia, mas tipo assim, um jogo específico. Não vou citar nome porque não tá me patrocinando. Mas aí eu queria ver de um jogo. Tipo assim, eu tô treinando muito, treino até hoje. Já gastei muito dinheiro nele que me arrependo até hoje, tia. Mas estamos nessa. Aí um trabalho que eu não queria, tia. Trabalhar de carpinar roça, tia. Nossa senhora, haja as costas. Eu trabalho braçal é o que o povo não gosta, né? Nossa. Ô, Du, mas é necessário, você concorda comigo que é necessário? É necessário, mas haja a costa, minha gente. Olha, não só as costas, hein? Imaginou os braços? Então, tia. Eu conheço tudo isso daí que vocês estão falando. O Gabrielzinho, ele conhece essa experiência. Vamos lá, depois do Eduardo, agora é você, Gabriel.
Fala aí. O que eu ia ficar mesmo de trabalhar é ficar com meu pai trabalhando lá. Por causa que também eu gosto lá, eu gosto de ficar lá, eu gosto de fazer entrega, eu gosto de ir pra Rio Preto pra ficar no Ceasa depois. Mas e aí? Fala pra mim. Qual que é o trabalho que você gostaria muito e outro não? Eu gostaria de ficar carregando tomate mesmo. Eu já fui pra roça uma vez. No mesmo trabalho que o seu pai desempenha. Aham. E o que você não gostaria? Carregar carne. Ser lombador, carregar carne. Nossa, pra carregar aqueles pedaços Que de boi. dá lá um frio, o cheiro é ruim. Meu Deus do céu. E nojento. Vai cair Um monte de tripa, tia. Tripa de sangue. Nossa senhora. Eu já vi um cara desse falando, nossa, eu não vou trabalhar de jeito nenhum desse jeito. Vou ficar com meu pai mesmo. Que é melhor, né? Que você já conhece, né, Gabriel? Boa, Já que eu boa. Pequeno. Boa, gostei. Fala você agora, Augusto, sua vez. Eu vou compartilhar a tela, pera. Tá bom. Nossa! Tá compartilhando? Não sei. Ainda não, espera Eu um acho que pouquinho. Não. Augusto, sabe o que você faz? Se você não souber, você aperta. Aí, foi. Tá, aqui. E aí? Eu gostaria de ser dono de uma sorveteria. Por quê? Porque eu quero tomar muito sorvete. Por causa que eu ouvi dizer que só dono de sorveteria pode tomar o sorvete da loja. Trabalho que eu não gostaria, já estão vendo. Eu não quero ser lixeiro, não quero ir pra roça, não quero carregar coisa, não quero fazer nada desse tipo. Nossa, tô ferrada. E aí o que acontece é que eu também quero ser gamer. Entendi, mas o primeiro momento é a sorveteria, né, Augusto? Vai rolar um sorvetinho de graça aí pra gente, hein, Augusto? Tia. Talvez. R$1.000? Tia, se o Augusto mesmo trabalhar em sorveteria, eu vou ficar passando toda hora lá então. Eu nunca mais tomo sorvete se eu trabalhar. Eu nunca vou na loja dele. Eu Vou na loja de lado, mas nunca na dele. Eu dou desconto de 50%. Oh, Não. aí já gostei, hein? 25. Muito bom, o Gabriel. Vou dar 25% de O desconto. Augusto, muito bem. Agora é tua vez, Leozinho. Então, tia, o trabalho que eu queria, né, trabalhar, poético, o trabalho que eu queria trabalhar é um trabalho que basicamente você precisa jogar videogame por uma semana quando lança um jogo novo, sabe? Pra você ver se o jogo, tipo, não apresentar erros de algum erro, sabe? Algum bug, essas coisas. O salário é bem. E o trabalho, a coisa que eu não queria trabalhar é tatuador. Porque o cara ia falar, faz só um ponto aqui, só ela assim já era. Eu ia Nossa, tia. lá assim, arrancar o braço do cara. Nossa, Nossa, a minha mãe já verdade, fez hein, Léo? tatuagem, Dá tia. medo, hein? Nossa Assim, fazer Senhora. tatuagem dói, tia. Fazer tatuagem dói mesmo. Ô, Léo. Minha mãe fez um monte, tia, no braço. Que A corajosa. minha mãe também. Ô, Léo, por que você fala que você não gostaria de fazer esse tipo de trabalho? Tia, porque eu não sei desenhar nada, nem um pouquinho. Nada. Então A seria única mais coisa que pela eu sei desenhar. dificuldade artística, né? Você fala, né? Sim, tia, sim. Mas quando eu crescer, eu quero trabalhar daquilo lá que você precisa ficar jogando só videogame e o salário é bom, hein? Fala. Pois é. Ô, Clara, acompanha a aula que você vai descobrir o que tá acontecendo, tá? Então, tem que Você escolher o trabalho que você gosta e que você queria fazer e não. Tem que ficar na aula, como assim? Ó, você tá só logado e não tá assistindo o que a gente tá discutindo aqui? Me poupe, né? Vamos continuar. Muito boa, Léo. Agora é a sua vez, Maria Clara. Sobre o trabalho que era para você ter feito a pesquisa, né? Você gostaria de ser bióloga marinha, por quê? Vamos esperar ela responder. Tia, quanto isso, tia, quando eu fico acordando, alguém falar uma pergunta pra mim, sabe aqueles negócios de carregar lá?
Sim. quando eu não pego. Isso soa na minha testa. Chegando de manhã, alguém pergunta pra mim, eu fico parado em alguns segundos pensando o que é isso. Fico, Amigo em 25%, família em 50% de desconto. Tô gostando do desconto. Aí ela falou, ó, tia, gostaria de ser bióloga marinha ou algo na área de animais, sem ser veterinária, tá? E o que você não gostaria? Escreve aqui pra nós. Ela já falou, veterinária. Ah, sem ser veterinária. Não, mas eu achei que ela estava falando na área que é biologia, mas sem ser veterinária. E o que você realmente não gostaria? Hein, Clara? Tô esperando. Não, que você não gostaria. De jeito nenhum. o que você não queria trabalhar? Hein, Maria? É a profissão. Eu acho que ela quis dizer que não queria ser veterinária. Mas deixa eu ver se ela confirma, né? Tá, a gente entendeu, só responde. Ela tá Ela sem não tá som. conseguindo ouvir. Pronto, mandei. Vamos ver se ela responde agora. Aqui no chat é meio difícil, assim. Sim. Vamos ver se ela fala. E você, tia, o que você não gostaria de trabalhar? Ah, eu falei. Você não lembra? Só tá puxando assunto. Ô, tia, eu Pera posso só um falar no lugar minutinho. dela? Você vai Mas falar? você não queria ser. Não, que eu vou respeitar a lista. Peraí, mas você não queria ser. Ainda ela não respondeu. Então vamos esperar. Agora é a Nicole. Ela respondeu sim, ela falou que não queria ser veterinária, disse sim. Mas aí eu entendi que seria na área de biologia. Foi o que eu entendi, que seria na área de biologia, menos veterinária, que é a mesma área de biologia. Aí eu pensei que ela ia falar ainda aquilo que ela realmente não gostava. Entende? Mas tudo bem. Vamos lá, Nicole, sua vez. Ah lá, ela colocou. Vamos ver. Acho que não gostaria de ser professora, nem de história, nem de geografia, nem de matemática, nem de português, nem de ciência. Não queria ser professora, na verdade, né? Boa, boa. Vai, Nicole, sua vez. Salário baixo. Salário baixo, assim, né? Igual o professor lá, né? Fala. E o salário, ó. É da escolha do professor Raimundo. Ô, tia, entre todo mundo, entre rico Ô, e tia, se eu fosse escolher pra ser estiver lá, professor, tia. Ô, tia, as se pessoas você fosse... apostam assim, o rico, R$ 1.000, professor, R$ 1 é muito. É verdade, Augusto. Ô, tia, se eu fosse escolher pra ser professor, eu jamais eu seria professor de matemática, tia. Nem eu. Nem eu. Nem eu, gente. Vai, Nicole. Sua vez. Nicole. E Nicole. Nicole. Cadê a Nicole? Foi tomar Ela tá na água? chamada, mas não sei. Ela tá na chamada. Alguma coisa, tio. Água, Vamos lá. alguma coisa.
Vamos lá, Pablo, vai você. Depois a gente volta na Nicole. Nossa, tia, meu momento chegou, meu momento histórico, tia. Tá tão feliz, tia. Diga aí. Tia, eu tive que abrir todas as abas de novo, porque eu sem querer apertei o X, tia, e desliguei tudo, tia. Eu falei, meu Deus, eu abri todas as abas, agora eu achei. Tia, Normal. aqui, eu vou compartilhar a tela, peraí. Tia, fiz errado, tia. Aqui, ó. Abrimos. Tá compartilhando? Tia? Aí, vai compartilhar agora. É que demora sempre um pouquinho. Agora eu vou pular, eu vou começar a falar, tia. Tia, eu gostaria de ser youtuber, tia, porque, tipo, eu poderia ganhar dinheiro, fazer o que eu gosto e sem precisar ficar, tipo, fazer uma coisa que eu não gosto e ficar E chato, ganhar uma entendeu? placa, e ganhar uma placa de 1 milhão de Ó, inscritos. meu momentinho. Eu também quero. E aí? Aí, tia, o jogo que eu sempre quis jogar, eu vou jogar um dia, que um dia eu vou fazer isso, vai ser Free Fire, tia. Não importa se tá fazendo propaganda ou não, tia, eu vou fazer logo esse merchan aqui, tia. Free Fire, tia, é o melhor jogo que tem, tia. Por Eu quê? adoraria fazer isso, Boa. porque cara, é o melhor jogo, melhor que Roblox, essas coisas aí, quadrada. Ô, tia, porque é muito legal, tia. Aí eu poderia ganhar dinheiro, fazer uma coisa que eu gosto e fazer coisas e gravar com as pessoas Ô, tia, gostam. eu posso falar uma coisa, tia? Deixa ele Tia. concluir, por favor. E aí? E, tia, o que eu não gostaria de ser, tia, era lixeira, tia. Eu sei que é importante, porque eles limpam, pegam lixo, tia. Só que eu não gostaria, tia, porque, tipo, é tóxico, é sujo, e, tia, você pode contrair doença, tia, entendeu? Vai ficar meio com nojinho, tia. Boa, Pablo. Legal, entendi a sua justificativa. Ok. Nossa, Muito o bom, cara pode fez falar, uma Leonardo. apresentação muito Fala, louca. Leonardo. Ô, tia, o Pablo falou que ele queria ser youtuber de Free Fire, é o Caio Rio, né? Aí tem um cara que chama El Gato. Antes ele grava vídeo normal, assim, de vlog, né? Aí tem até um vídeo que ele foi sacar 20 reais do banco, ele só tinha 6 reais na conta. Hoje ele é milionário, não é rico nem nada, é milionário. Começou a gravar Posso vídeo do falar? Free Fire. Nossa. Ai, Fala, sabe como que Gabriel. ele foi milionário, tia? Sabe com que jogo, tia? Free Fire, não é com Roblox. Assim, tia. Mas tem que jogar bem, que adianta. Eu não terminei de falar. Eu não terminei de Ok, falar. vamos lá, Gabriel. Calma aí, deixa o Léo terminar de falar. Ele falou que não Aí não terminou. terminou, fala, Léo. Tia, também tem outro cara que chama Piozinho. Hoje ele tem um filho e uma mulher por causa do Free Fire. Free Fire, cara, né? Não é Roblox ou Minecraft. Assim, Tia, mas tia, pra deixa eu você dizer. ser milionário, você tem que jogar bem, tia. Muito, tipo assim, muito Sim, bem. pra ganhar dinheiro. Tia, isso também tem que ser patrocinado, tia. Porque aí também o YouTube é meio, sabe, baixinho, entendeu? O Free Fire já te patrocina, Pablo. Nossa, Tia, pedrado. Ok, mas você só ganha skin, você não ganha dinheiro. Eu tenho uma skinzinha aqui, tô de boa, eu só gasto. Não ganho. Sim. O que você ia falar, Cara, eu Gabriel? ganho. assim, Vai, Gabriel. eu vou ajudar. Se o Pablo criar um canal no YouTube mesmo, eu vou ajudar ele a crescer. Aí eu vou fazer ele entrar na Twitch pra fazer live. Entrar na Twitch? Tia, porque a Twitch é como se fosse o YouTube. Só que, tipo, você só faz live, você não faz mais nada, só live. O Twitch é um aplicativo que lá só tem live, sabe? Você pode dar donate, essas coisas. Você faz live lá. Uhum. Aí você, tipo, tem gente que faz live de 2 horas, 3 horas, eu vou fazer de 4, tia. Logo assim, ó, pá, 4. 4, jogando squad, jogando com os inscritos. Aí, tia, aí lá as pessoas te patrocinam, mandam dinheiro, entendeu? Aí sim, entendeu? Aí por E isso lá que na mandou Twitch, uma visualização é $1. Tem gente que pega 700 mil visualizações. $1.000. 4.000. Entendi. Depois do Pablo, agora é o Otávio. Tia, você foi de baixo pra cima. Aí não, de cima para baixo. O Otávio tá falando. Gostaria de trabalhar de pesqueiro ou degustador de hambúrguer. Ai, no YouTuber. Ai, eu também. Nossa, que delícia. Ai, que ele falou que ele já é. Gostei dessa. E o que você não gostaria, Otávio? Eu ainda vou ser. Vamos, Otávio. O Augusto, espera. Não é pra perguntar de jogo agora. Trabalha com motor. Trabalho com motor.
É, assim, trabalhar com ferramenta. Por quê? Fala pra mim, por quê? Ai, pesado. O Lucas falou que é pesado. É óbvio que É é preguiça, pesado. tia. É o Otávio, né, tia? Aham, ele falou, o Otávio, que é Pesado, cansativo. 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 Entendi. Cansativo e Ô, como o tia, Lucas falou, muito pesado, né? Lucas não quer trabalho pesado, não, hein, Lucas? Você só quer trabalhinho leve, né, Lucas? é Tia, mas tipo, quem eu quer não vou trabalhar pesado trabalhar também, nada. tia? É tipo, você pegar 50 quilos nas costas. Quem quer pegar 50 quilos nas costas, tia? É, tia, o meu trabalho é Na cansativo cadeira, também, tia, hein? mas É você não duro o ajuda meu muito. trabalho, hein, tia? O meu também. O meu também. O meu é mais do que vocês tudo. Ai, ai. Agora a tua vez. Ô, tia, meu Ô, trabalho é tão Sâmia. duro, tia. Ô, Sâmia, a tua vez. Eu só como e jogo e durmo. Você tá me ouvindo? Estudo. Tô. Eu gostei que você sempre queria ser médica. Não sei do que, mas eu quero ser médica, de algum jeito ou não. E eu acho que eu não gostaria de ser lixeira, ou trabalhar na roça, ou ser advogada. Por que não? Ah, é porque todo mundo fala, nossa, você gosta de mais alguém, ser advogada, então, não, não sou legal. Todo mundo você ser advogada. Eu falo que não, me irrita. Todo mundo fala, vai ser advogado. Eu falo, não, todo mundo vai advogado, vai ser advogado. Então eu não quero. E por que você gostaria de ser médica? Qual a tua justificativa? Ah, sei lá, é um gosto meu, né? A vida inteira. Praticamente quase toda a minha família é médica. Então, é um gosto de ser médica. Entendi. Ô, Boa. tia. Oi. Ai, deixa eu lembrar o que eu ia falar mesmo. Então vamos lá. Vou pra próxima. Tia, Não, Cadê a vai passando Sofia? pro outro. eu Vai preciso passando pro colocar Cadê outro. uma a música. Sofia? Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Para, mas você me pulou, tá, É a tia? sua vez, Sofia. Eu vou deixar você depois. Sofia, que eu tô perguntando lá no grupo delas, que não tá respondendo. Cadê a Sofia? Vai, Caio, fala o seu. Beleza. O que eu queria ser youtuber ou médico. Eu não queria ser de jeito nenhum pedreiro. Tinha Pedreiro. outro que é Volta trabalhar de... com computador. Espera um pouquinho, ô Caio, pra mim travou. Fala de novo, por favor. Na verdade, tem 3 coisas que eu gostaria de ser, mas eu vou falar só 2. Médico e o outro youtuber. E o que eu não gostaria de ser é pedreiro e computação, essas coisas, que também usa matemática, então eu não quero ser. Então fala por que um, por que e por que o outro. Porque sim. Médico é porque tem um salário bom. Youtuber, porque eu sempre quis ser. Pedreiro usa muita matemática. Computação também usa muito. Entendi. Você também é dos meus, também não gosto muito da matemática, né? Nossa, Caio. É tipo, tia, matemática acho que é a pior matéria pra mim, tia. Só tira tia, nota 1 na matemática, tia. Não, Quem inventou eu matemática, tia? admiro Olha, quem sabe matemática. Pra mim, quem sabe matemática é gênio. É a pessoa Ô, mais tia. linda tia, do mundo. tia, se encontrasse o cara desse que inventou matemática na rua, tia, olha. Na cara dele, acabou. Pronto, É que não tem um, né? Tem vários, Cara né? que Tem vários. ficou a vida inteira contando. Então, agora é tia, tua vez, Yasmin. Tia, esses 3 que você tá falando, Daniela, Sofia e Não a é pra Betânia, ninguém não vou responder, responder. gente. Não é pra ninguém responder no grupo. Eu tô perguntando só deles. Eles que têm que se prontificar. Não, eles não vão Danilo, responder. Danilo já voltou pra aula. Ô, Danilo, depois você pode ou falar ou escrever aqui pra mim a profissão que você mais gostaria, que você não gostaria, tá? Enquanto isso, eu vou perguntando aqui pra Yasmin, que agora é a vez dela. Fala pra mim, Yasmin, a sua. Tia, eu gostaria de ser arquiteta, porque é quem cria as plantas da casa, quem decora essas coisas assim. E eu não gostaria de ser professora, porque eu acho que eu não teria paciência. E eu também não gostaria de ser médica, nem enfermeira, esse tipo de coisa, porque eu não consigo ver sangue, essas coisas assim. Eu também não, nossa. Tia, agora que eu lembrei. Ô, tia, minha prima falava assim, ó, eu quero ser professora pra ficar gritando com meus alunos. Ô, louca, que malvada. Ela fica dando risada ainda. E você, Danilo, sua vez. Escreve ou fala pra nós, por favor.
tia, sempre a professora tem a parte boa e a ruim. A ruim é que os alunos... A boa é que a professora pode gritar à vontade com os alunos. A ruim é que os Não, alunos... dói a cabeça. Não, Ô, Danilo, é o seguinte, ó, pensa em uma que você gostaria muito de um dia ser, tipo, fazer, exercer, e uma que você fala assim, essa eu não queria ser não, por causa Tia. disso. Só um momento, Pablo. Por causa disso, Desculpa. disso e disso, tá? Pensa em uma das duas aí, escreve pra mim, por favor, tá? Contribui um pouco na aula. Seus amigos falaram várias aqui, várias profissões bem Várias inusitadas e outras também bem difíceis, né? Tá? Escreve aí pra mim, por favor. Fala, Pablo. Ô, tia, eu não gostaria de ser professor, não, tia. Porque se, tipo, um aluno começasse a me tirar demais, tia, eu ia falar, sai dessa sala, tia. Aí se ele falasse alguma coisa na hora que sair, só fala, então você vai sair dessa escola, garoto. Aí eu ia pegar ele, tia, ver o pescoço e falar, você vai embora arrastando sua cara no chão. Te pegar a cara dele, nem que eu fosse expulso de professor, tia, fazer isso que se mate. Eu não tenho paciência, não, tia. Pra que agressão? Que agressão? Tia, eu posso contar um negócio que aconteceu com meu pai? Pode. Então, ele era professor da faculdade daqui. E os alunos dele não prestavam atenção na aula, né? Uhum. Não prestava atenção, porque era tudo adolescente, não nem aí pra aula. Um dia ele chegou na sala de aula e falou assim, vocês são uns bandos de burro, vocês não sabem estudar, nada disso. Tia, no outro dia, ele foi expulso da faculdade. Tia, tia, a Giovana tá com a internet dela ruim, tá? O que é isso no grupo? A internet tá muito ruim? Aham, é por isso que ela não participou, tá? Depois que a gente acaba tudo... Beleza. Ela mandou no particular, eu vou colocar o dela aqui. Deixa eu achar. Achei. É que eu recebo só 1 milhão de mensagens, né? Vamos lá. Aqui, ó, vou colocar pra vocês ouvirem o dela. Tia, Eu gostaria de ser a juiz, tia, Giovana, também. então a minha internet está ruim, eu gravei o áudio falando sobre o meu trabalho. Fala sobre o balé e sobre a astronomia, acho que é. Fundamental da astronomia uma característica fundamental da astronomia é que reúne diversas áreas da física. Para entender como as estrelas se formam, precisamos conhecer ao mesmo tempo mecânica clássica, mecânica quântica, eletromagnetismo e termodinâmica. Ramos da astronomia. Astronomia de observação. A astronomia de observação é o campo da astronomia que se concentra no estudo direto das estrelas, planetas, galáxias e qualquer outro tipo de corpo celeste no universo. A astronomia teórica, a astronomia planetária solar e estelar, a astronomia galáctica, cosmologia e astrometria. Planetas, satélites, estrelas, galáxias e outros corpos astrônomos podem ser observados por meio de um instrumento óptico chamado telescópio. A palavra advém do grego, tele, longe, escópio, observar. No Brasil, existem 3 universidades que oferecem o curso de astronomia. Universidade Federal de Sergipe, UFS, Universidade de São Paulo, USP e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar do balé, que é a profissão que eu não quero seguir. O balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França como uma dança de concerto. Os princípios básicos do balé são a postura ereta, uso de end shorts, retação externa dos membros inferiores, verticalidade corporal, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Agora, a lista das necessidades básicas de uma bailarina. Colã. É importante se vestir de maneira adequada para as aulas. Meia calça, sapatilha de meia ponta, grampos e acessórios para o coque, uma bolsa de balé e uma garrafa d'água. Bom, ela detalhou muita coisa, né? Não, tia, falou essa daí coisinha por coisinha. Não,
Assim, parece que nem foi o que ela quis dizer. Parece que, assim, ela foi o que falou mais do que nós aqui. Ela engoliu o Google. Ela tá melhor do que a Nicole, que engoliu a apostila. Augusto, tô esperando agora o Danilo. Tia, agora me diz uma coisa. A Maria falou dela. Não sei por que ela quer compartilhar a tela. Eu não entendi também. Vamos ver o que ela fala, vai, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Sim, que é bióloga, biologia marinha. Uhum. Eu entendi. Eu já vi uma estrela do mar. Nunca vi nada do mar. Eu entendi. Ela tá digitando ali. Fica difícil assim, né? Ah, ela tá fazendo. Ah, por que você não fez os dois? Enquanto isso, não quer que o Danilo, enquanto isso, apresenta dele? E você, Danilo? E aí? Estamos esperando. Alguma coisa você deve saber, Danilo. Mano, como assim? Tem alguma coisa que você... Mano, tem alguma coisa que você deve gostar, velho. Assim, de trabalhar, mano. Ó, a Luara, ela acabou de responder aqui, ó, na mensagem, tá? Ó, E por que você não manda pra tia também, Danilo? A Luara mandou aqui, eu vou ler a dela. Tia, é a Luara, minha internet tá muito ruim, então vou falar por aqui. Eu queria ser arquiteta porque eu acho muito legal o jeito de criar as coisas e não queria ser médica porque eu tenho um pavor de sangue. Quem não tem, né? Só... Ué. Não. Alguém viu essa sincronia aí? Eu também. Eu acho muito bonita a profissão, mas não daria pra tia, ser também. Eu não gostaria de ver tripa, tia. Tipo, tripa, cérebro, coração, sangue. Né? Ai, complicado, né? Tia, na minha outra escola, eu peguei um coração na mão, tia, ele fazia tudo. Aí, tipo, ele espirrava sangue, tia. Nossa, eu queria ver. Ô, Caio, as duas vão trabalhar juntas, né? Aí a Luara e a Yasmin. Tô vendo que o Caio não vai querer mais ser médico, não. Meu Deus do céu, eu fiquei até assustada agora. Pelo amor de Deus. Oi, Yasmin, não te ouvi. Fiquei até assustada agora. Resposta idêntica. Idêntica, né? Olha só. São agora vocês parecidas, duas tá podem vendo? fazer vocês duas podem fazer o trabalho junto, então. Trabalhar junto, pronto. Montar um negócio juntas aí, ó. Então, agora a gente vai lá na página 184, tá? 184. Tia, você tem que fazer mais tipo de trabalho desse, tia. Tipo, todo dia, tia. 184, galerinha. Vamos lá, todo mundo? Pera, tia.
Eu peguei a apostila, que apostila mesmo, que aqui tem duas. Peraí que a Nicole voltou. Diga, Nicole, tava preocupada com você. Tia, tua voz pra mim tá muito robotizada. Mas é a tua internet que tá fraca aí. É a tua net, Nick. Sim. Tem Muito, como tia. você falar? Se você conseguir falar, a gente te ouvir. Tia, eu vou tentar, tá bom? Se eu parar no meio é por causa da internet. Tá, vamos lá. Ó, ontem eu até comentei com você que eu queria ser uma coisa, mas eu não sabia o nome. Porque numa aula de ciências eu aprendi sobre célula. Aí eu fiquei apaixonada. Aí eu fui procurar qual área das ciências que estudava células. E eu vi que é a biomedicina. Uhum. Então eu gostaria de trabalhar nessa área. E outra coisa que eu nunca quero trabalhar é com cirurgia. Porque eu não quero costurar essas coisas, ver sangue. Nossa, verdade. Imagina ela costurando sangue. Ela não sabe costurar e não suporta nenhuma historinha de terror. Eu só falar, era uma costurar as noite pessoas, escura, Augusto. pronto, ela Para de já falar. morreu Augusto, de Augusto, infarto. Augusto, Bom, vamos Augusto. voltar. Ô, Nicole, você tá conseguindo ouvir? Agora sim, tia. Ótimo, que bom. Então, agora a gente vai lá na página 184, tá? E lá tem uma perguntinha. Com base na definição do trabalho estudado, pense em formas de trabalho com as quais vocês têm contato em seu cotidiano. Essa questão vocês já responderam agora, tá? Então, essa questão aqui vocês podem colocar que houve uma roda de conversa, cada um falou um pouco, certo? Ok? Beleza? Entenderam? Sim. Qual tia que eu tenho que colocar que houve uma roda de conversa? Na primeira perguntinha, Augusto. Página 184, né? Yes. Que apostila? Capítulo 8, Lucas, que a gente tava fazendo. Volume 7. Buga, volume 7. Gente, eu fico de cara quando vocês perguntam qual que é a apostila, sendo que no começo da aula eu falo qual é a apostila, eu mostro. Ô, tia, parece que, tipo... Sei lá. Tia, me confundo, tia, porque eu olho na apostila e tá na 8, depois tá na 9, tia. Não, na 8, na 7. Comecei a aula falando até pra pôr a data, falei qual que era a página. Eu não entendo. No final da aula, vocês perguntar qual que é a apostila. Não faz sentido. Bom, aí o exercício 2. Tia, ao longo eu da escrevo história... houve uma roda de conversa, né? Isso. A questão 2. Ao longo da história, quais foram os tipos de trabalho que prevaleceram em cada período? Então, aqui ele está pedindo para a gente analisar quais são os períodos. Primeiro, pré-história é um período que está na apostila, tá? Pré-história. A gente vai falar da pré-história. Vocês coloquem, então, o que teve na pré-história. A Maria precisa arrumar o microfone, porque tá impossível assim. Porque eu tô explicando uma coisa, ela tá entrando em outra. Maria, a gente tem que providenciar um Ô, tia, ela fala que o negócio de botar o fone dela tá bugado. Ela não consegue botar. Ô, tia, a gente coloca na pré-história pesca, caça e agricultura? Não, Augusto, espera só um pouquinho. Voltando, Augusto. Repete para a tia de novo o que você falou. A gente escreve pré-história e depois a gente escreve as coisas que eles faziam de trabalho? Não, era a forma de trabalho, vamos colocar assim, ó, pré-história era trabalho escravo.
tá? Tia, a gente vai fazer a página 184? Nós estamos na 184, no exercício 2, Gabriel. Não, Pré-história, trabalho escravo. não, a Aí, gente vai fazer só a 184. sim, só tem ela, tá? Ok. Na linha de baixo, idade moderna. Idade moderna. Trabalho servil. Trabalho civil, né? Trabalho servil. De servil. Servil. Na 2? Ainda na 2. Tô na 2 ainda. Aí na linha de baixo. Trabalho servil, né? Idade média. Tia, a idade moderna é trabalho civil. Servil. Servil. Serviu ou tervil? Servil. Vou escrever no chat, ó. Servil. Assim. Mas, tia, você tá digitando no chat pra Maria Não, copiar? eu digitei o que eu tava falando pro Augusto. A Então, mas a Maria Maria tem que não tem providenciar um fone de ouvido para poder entender o que eu tô falando. Senão não tem condição ela tá na aula desse jeito. Vou comunicar a direção, pessoal. Ó, pré-história, repetindo. Trabalho escravo. Idade moderna. Trabalho servil. Idade média e idade contemporânea. Idade média e idade contemporânea. Idade média E idade contemporânea. Só escuta, ó. Idade média e idade contemporânea. Entendi. Trabalho assalariado. Trabalho assalariado. Só? Na 2, sim. Ah, tá, você que tinha gravado. Aí a perguntinha 3. A industrialização teve papel fundamental. Por quê? A. Foi em razão dela que o trabalho escravizado se tornou o principal recurso para o trabalho nas sociedades modernas? O trabalho escravo a gente viu que foi da pré-história, quando começou. Não foi da moderna, então essa está errada. B. Trouxe melhores condições de vida para os trabalhadores, tanto na Europa quanto no Brasil, a industrialização? Não, lembra que eu contei a história do quebra-quebra das máquinas, lembra? Que lá na Europa eles quebraram até as máquinas porque eles não tinham um bom trabalho. Então essa também está errada, né? Instituiu o trabalho servil nas fábricas, iniciado na Inglaterra. Trabalho servil foi na idade média. Moderna, não é? Sim. E aí esse trabalho servil acontecia mais no campo, né? Com os reis, com os vassalos, suzeranos, tá? Então essa também não é. Acabou com o trabalho escravizado, que era adotado pelo proprietário de terras desde a antiguidade. Gente, se acabou com o trabalho total escravo? Não, né? Persistiu ainda o trabalho escravo. E a última, a industrialização foi por meio dela que surgiu o trabalho assalariado? Sim. Visto por muitas pessoas aí trabalhar nas fábricas, um novo modelo econômico? Sim, também. Né? Então, a questão 3 é de escola. A 4. No Brasil, qual foi a mão de obra adotada após a escravidão? Qual foi a mão de obra, classe? Quem que veio
saiu lá de Trabalho outro lugar, assalariado. lá de outros lugares e veio para cá. Quem que foi? O trabalho estrangeiro. assalariado, mas quem que fez eles aqui? Esqueci o nome. Não é o estrangeiro, é os. Ai, tia, peraí. Quase estrangeiro. Calma. Peraí, tia. Aqui a gente tem um monte de descendente deles. Como assim? O Augusto falou, trabalho assalariado. Sim, mas quem que começou com esse trabalho assalariado aqui? Que são os nossos descendentes aí, que são os estrangeiros que a Nicole falou. Tem o nome. Escravo? Os imigrantes, né? Os imigrantes portugueses, espanhóis, alemão, os imigrantes. Então, coloquem aí. Trabalho assalariado com os imigrantes. Trabalho assalariado com os imigrantes? Isso, Augusto. E agora? Essa é a 4. Eu já fiz. Ok. Agora a questão 5. Escreva um texto sobre o desenvolvimento e as mudanças relacionadas ao trabalho ao longo da história. Apresente também elementos relacionados ao trabalho no Brasil. Então, o que a gente poderia colocar? O que mudou? Imigrantes, Augusto. O que a gente poderia colocar aqui que aconteceu o desenvolvimento? A gente pode colocar que o trabalho passou de escravo para assalariado, que houve muitas conquistas trabalhistas, como eu apresentei para vocês no comecinho da aula, aquele vídeo, tá? Vocês podem colocar essas informações aí na questão 5, ok? Essa questão 5 vocês têm que construir sozinhos, de acordo com tudo que a gente viu aí na aula. Tudo bem? Sim. Utilizem aí o espaço que vocês têm aí na página 184, tá? Podem começar a fazer. Tia, a sala vai até 10. Meio-dia e meia. Tia, quando acabar, o que é pra fazer? Quando acabar? Você acabou o 5 já? Não, só uma pergunta mesmo. Ah, tá. Quando acabar o 5, nós terminamos, tá? Aí depois vocês falam pra mim, que vocês colocarem aí. Terminei. Quer falar, Augusto? Pode falar. Eu coloquei assim: o trabalho foi de escravo para assalariado e teve muitas conquistas, e etc. Isso. Terminei, mesmo. tia. As conquistas foram trabalhistas, né? Muito bom. Fala, Pablo. Tá bom. O trabalho foi desenvolvido de trabalho escravo a trabalho assalariado, que as pessoas ganham salário por trabalharem duro. Isso mesmo. E aí a gente finaliza a nossa aula, que já acabou o nosso tempo, né? E eu espero vocês depois. Um beijão. Boa tarde. Tchau. Bom almoço. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau, Nicole.